Vamos abrir a palavra, amados. Livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 4. A gente vai ler apenas um versículo. Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23. Texto que já está aí projetado para você acompanhar. Importante também você abrir a palavra. Diz assim, palavra do Senhor: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Meu irmão, minha irmã, qual é a parte da sua vida que você dá maior atenção? Qual é a área da sua vida que te gera maior preocupação? O assunto, o tema, a questão que não sai da sua cabeça. Trabalho, dinheiro, família, futuro, namoro, casamento, filhos, futebol, saúde, igreja. O que está na sua mente? O que está passeando aí pelos seus pensamentos? Será que você responderia que a sua principal preocupação é o seu coração? Esse é o conselho do livro de Provérbios para as nossas vidas. Precisamos guardar o nosso coração. Sobretudo o que se deve guardar, acima de todas as coisas, a parte principal de nossas vidas, nosso coração. O conselho da sabedoria não é que você vá correndo marcar uma consulta com um cardiologista. Isso também é importante. Na Bíblia, o coração, ele é o órgão que governa todo o nosso ser. É muito mais do que bombear sangue. O coração representa o nosso interior, a nossa mente, a nossa alma, nossos pensamentos, sentimentos. Quando o salmista diz: guardo a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ele não está dizendo que injetou pedaços da Bíblia, né, nas suas veias, na sua corrente sanguínea. Significa ter a palavra de Deus memorizada, pensar sempre sobre ela. E quando a gente faz essa comparação aí com a dinâmica cardiológica, digamos assim, tem algo interessante, porque você vai no cardiologista, você vai receber algumas orientações, né? Como cuidar do seu coração, como é que está lá o eletro, como é que estão as taxas, colesterol, triglicerídeos, evitar certas comidas, praticar mais exercícios. Conforme o caso, você pode precisar de uma intervenção, um cateterismo, uma ponte safena. Então, imagine que esse culto é uma grande consulta ao cardiologista. Vamos avaliar o estado do seu coração, a condição espiritual do seu coração. Porque, do ponto de vista bíblico, a condição espiritual do seu coração é mais importante do que o cuidado físico com o órgão que você traz dentro do seu peito. O texto diz que do nosso interior fluem as fontes da vida. O que se passa em nosso interior possui consequências eternas. A condição do nosso interior indica
se estamos espiritualmente vivos ou mortos diante de Deus. Pessoas das mais diferentes idades podem sofrer problemas no coração e vir a óbito por causa disso. Um coração redimido pelo sangue de Jesus é um coração que bate eternamente. Por isso ele precisa ser guardado, cuidado, preservado, ele é o nosso maior tesouro. Porém, a nossa sociedade nos ensina a se preocupar mais com o exterior do que com o interior. E aí nós temos algumas causas para isso. A primeira delas está vinculada à idolatria ao dinheiro. Precisamos ter mais. Nossa felicidade está em ter mais, para gastar mais, para mostrar aos outros que temos mais. Porque a gente se mede pela condição financeira que tem, ou acha que tem. Se temos mais, nos sentimos superiores, se temos menos, nos sentimos inferiores. Então fazemos de tudo para ganhar mais, vendemos o corpo, vendemos a alma. As pessoas estão dispostas a fazer qualquer tipo de pacto. Não importa a entidade, não importa a religião, importa ganhar mais. Abre-se mão da saúde, abre-se mão da sanidade, da santidade, abre-se mão da vida. E depois de fazer tudo, guardar aquilo que você conquistou, a gente não se lembra da advertência de Jesus de que não podemos servir a dois senhores. Nem quando ele alertou contra todo tipo de ganância, quando disse que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Louco, ele disse, esta noite pedirão a sua alma. Talvez você diga, pastor, mas isso aqui é um problema que não chega para mim, minha vida é simples, né? Estou muito longe de ficar rico. E esse é o ponto. O X da questão não é o tamanho do seu patrimônio, não é quanto você tem, é a condição do seu coração. É a relação que o seu coração tem com a questão financeira, os desejos do seu coração. Veja algo interessante, o apóstolo Paulo orienta Timóteo. E quando ele orienta Timóteo, ele não fala apenas sobre os ricos, os financeiramente ricos, mas sobre aqueles que têm o desejo de enriquecer. Ele diz o seguinte, aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos que levam à ruína e à destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns, por tanto desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé, e afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Então a questão não é, Paulo não está dizendo, olha, ô Timóteo, avalia o extrato bancário, o imposto de renda da galera da sua igreja, separa os que têm mais e orienta esses. Não. A questão não é quem tem mais, quem tem menos, a questão é o que se passa no nosso coração. Amar o dinheiro é ter o coração dominado pelo dinheiro. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece que já fizeram, que já oraram, pedindo, Senhor, me liberta do amor ao dinheiro. Me liberta da avareza. Me liberta da ganância. Me liberta do consumismo. Me liberta do apego excessivo aos bens materiais. Quantas vezes você já confessou esse pecado? Quando o desejo pelo consumo e as preocupações financeiras dominaram o seu coração, quantas vezes você abriu mão da sua comunhão com Deus e até da sua obediência ao Senhor, em troca de uma grana a mais?
Você já orou por isso ao Senhor? Então veja, o problema, irmãos, não é a gente se preocupar com a nossa vida financeira nesse mundo, nessa vida, isso vai ser legítimo e necessário. O problema é quando os desejos e preocupações dominam o nosso coração ao ponto de se tornarem Senhor de nossas vidas e não sobrar espaço para Cristo, para a confiança em Deus, para a dependência do Senhor, para o contentamento, para a gratidão, para a generosidade. Quer ver uma coisa interessante? Qual é a única prática pecaminosa que o Novo Testamento chama explicitamente de idolatria? Ganância. Está lá em Efésios. É mais do que natural, irmãos, que o mundo ao nosso redor busque em primeiro lugar as riquezas desse mundo. Por quê? Porque para o mundo não há outro mundo para se viver. Não há outra vida além dessa vida, e essa vida só depende de si próprio. Nós somos o povo que cremos que herdaremos essa terra. Nós somos o povo que cremos no Senhor, que nos prometeu nos dar tudo aquilo que necessitamos quando colocamos o reino dele em primeiro lugar. Então, veja, esse não é um sermão sobre preguiça. A gente vai pregar sobre a preguiça outro dia, pode anotar. O ponto aqui não é você ficar sentado esperando, né, as suas contas serem pagas. Não é isso. É vigiar o coração para ele não ser dominado pela ganância do mundo. Há um outro ponto que também nos impede de olhar para o coração, que é a cultura da imagem. Vivemos um mundo, queridos, que nós precisamos ficar bem na foto, não é verdade? Nesse exato momento, tem um monte de gente tirando foto aqui. Eu preciso sair bem na foto. Porque julgamos as pessoas com base nas fotos. Julgamos as igrejas com base nas fotos. Os namoros, os casamentos são avaliados com base nas fotos e vídeos postados. Pelas fotos sabemos se casal tal está bem ou está mal. Ó, não postou, separou. O mais incrível nisso tudo é que isso é tão doentio que não é só pelos de fora. Os de dentro, ou seja, os da própria relação, se avaliam pelas fotos postadas. Daqui a uns dias a gente não vai precisar mais de certidão de casamento. Então você vai apresentar, você vai em qualquer lugar, você apresenta o seu status. Pronto, ali, ó, está aqui, ó. Meu status é esse aqui. Veja, viver não tem graça se a gente não postar. A nossa felicidade é medida pela quantidade de visualizações e likes que recebemos. As pessoas vão para a academia, não para cuidar da saúde, mas para melhorarem a foto. Fotos mais sensuais garantem mais curtidas. Então, irmãos, é óbvio que as redes sociais têm seu lugar, a nossa igreja está lá, a gente compartilha foto e vídeo, a gente não ignora esse lado da realidade. O problema é que a gente não pode cair na cilada da superficialidade que o mundo nos apresenta. Isso afeta a nossa fé. Damos mais importância ao que as pessoas vão ver do que ao que Deus está vendo em nós. A nossa timeline está cheia, mas o nosso coração está vazio. Mas a gente se orgulha da nossa timeline. A gente não se constrange, não se envergonha, porque o nosso coração está vazio. Porque a gente está preocupado com o que as pessoas veem.
É isso aí, a verdade. O nosso coração está cheio do que está na rede social. Lá está o conteúdo que nos estimula. Então, enquanto os nossos stories estão bombando, a nossa comunhão com Deus está precária. Veja que, embora a Bíblia, obviamente, não vai tratar diretamente desse assunto das redes sociais, essa cultura da imagem é algo tratado na palavra de Deus, muito tratado, inclusive, que é o problema da religiosidade exterior. Os profetas do Antigo Testamento vão denunciar os israelitas, porque eles enchiam os templos. Os templos estavam cheios, mas o coração deles estava vazio e distante do Senhor. É como se disséssemos, as igrejas estão bombando. Mas Deus olha e vê gente absolutamente vazia. Jesus criticou os religiosos do seu tempo que davam esmolas, faziam longas orações, para quê? Para serem vistos, para serem elogiados. O descuido com o coração nos leva a esse problema. Podemos estar na igreja, envolvidos em atividades e ministérios, e o nosso coração está frio, distante, disperso, dominado por pensamentos que nada tem a ver com Deus, nem com Jesus, nem com o Evangelho. Veja, querido, isso pode acontecer com todo cristão. Todo cristão. Em todas as igrejas, acontece comigo. Sabe, eu posso estar aqui, desempenhando muito bem a minha função de pastor, pregando, liderando, discipulando, e o meu coração está dominado pelos piores sentimentos, tomado de mágoas, amargura, orgulho, vaidade, ganância, luxúria. E você não está vendo nada disso. Meu coração pode estar cheio de coisas ruins e você, ao final, elogiar minha pregação. O problema não é elogiar a pregação. Se o elogio for sincero, se a pregação te abençoou, você não está vendo meu coração? O problema é quando eu acho que o elogio é suficiente. Isto é, se as pessoas estão gostando do que eu estou fazendo, tá legal. Então o meu parâmetro, o meu teste, é o que as pessoas vão dizer de mim. É o que as redes sociais vão dizer de mim. São as curtidas, os compartilhamentos. E, na verdade, nem precisa que sejam todas as pessoas, aquelas que eu considero mais importantes, se elas aprovarem meu desempenho, está legal. Os mais autossuficientes, na verdade, não precisam nem da opinião de terceiros. Eles se bastam. A avaliação deles é suficiente. Eu fui bem, pronto. Então, queridos, nós estamos deixando Deus de lado. Isso é um perigo muito sério. Agimos como Ananias e Safira e esquecemos que Deus vê o que o homem não vê. E a opinião que importa é a de Deus. Deus ensinou a Samuel, nós avaliamos o exterior. Deus vê o coração. Então, eu me coloquei como exemplo para que ninguém fique ofendido. Mas o ponto que você precisa entender é que essa é uma luta de todos nós enquanto cristãos. Sabe, não é uma possibilidade, não. Talvez tem alguns irmãos que passem por isso de vez em quando. Alguns crentes, em algumas épocas, em alguns lugares, não. Todos nós aqui, os que estão aqui, os que não vieram hoje, os que estão em outras igrejas, os que estão em outros países, todos, os que viveram antes de nós, os irmãos da Bíblia, todos estamos nessa luta constante. Por isso, a advertência da palavra de Deus é séria.
Eu preciso vigiar o que está no meu coração, a condição espiritual do meu coração. Essa é uma luta que acontece agora, aconteceu ao longo do dia. Talvez você chegou aqui com o coração impregnado de coisas completamente aleatórias, que nada tem a ver com Deus. Ou talvez você está tomado de preocupações do que você tem que resolver depois. De um jeito ou de outro, o seu coração não está aqui. Então precisamos ser honestos. Honestos. Muitas vezes servimos ao Senhor com o coração tomado por sentimentos, pensamentos e desejos que não são os mais santos. Isso vai acontecer com você, isso vai acontecer comigo. O que não pode, irmãos, é a gente achar que está tudo bem. Aí você se entrega à hipocrisia. Vigiar o coração é você perceber o que está se passando dentro dele. E é o momento que a gente vai perceber coisas ruins, pensamentos ruins, coisas estranhas, pensamentos estranhos que vêm à nossa mente. Isso, note bem, não te impede de servir ao Senhor. Não é aquela coisa assim, bem, então se eu estou com um coração estranho, esquisito, com pensamentos estranhos, hoje eu não vou na igreja. Não, então você não vai nunca mais na igreja. Isso não nos impede de servir ao Senhor. Isso nos desafia a colocar diante do Senhor o nosso coração de maneira muito sincera. Senhor, eu estou aqui para te servir, mas tu sabes o que se passa no meu coração. O Senhor conhece esses pensamentos. O Senhor conhece esses desejos. O Senhor conhece esses sentimentos. O Senhor sabe dessa minha falta de vontade. O Senhor está vendo. O que precisamos é admitir em oração. Porque quando a gente admite em oração, a gente está dizendo para o Senhor o seguinte: Senhor, eu sei que está aqui, mas eu não quero ficar assim. Eu não quero continuar desse jeito. Renova meu coração. Aceita a minha adoração, por favor. A gente lembra do Salmo 51, que é muito instrutivo a esse respeito. O salmista não fingiu que estava tudo bem. Ele vai dizer: Senhor, eu conheço as minhas transgressões. Ele não disfarçou, não quis contar vantagem para Deus, dizendo: Senhor, olha só, é o seguinte, eu pequei, mas poxa, Senhor, estava na igreja hoje de manhã, eu ajudei a arrumar o culto da calçada. Poxa, Senhor, eu estou aqui no núcleo durante a semana, eu orei, eu compartilhei devocional, eu trouxe visitantes à igreja, olhar no meu trabalho, eu não sou como os demais. Não. Senhor, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Então, Senhor, perdoa, purifica meu coração. E aí ele diz uma frase que é muito importante: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Meu irmão, minha irmã, o que é que Deus não despreza? O que é que Deus não despreza? Deus não despreza pastores perfeitos, Deus não despreza músicos muito bem afinados, Deus não despreza os melhores dizimistas, Deus não despreza os trabalhadores mais pontuais, Deus não despreza as pessoas que evitam esse ou aquele pecado. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito diante dele. O texto também não diz que o Senhor somente aceita o serviço oferecido por pessoas santas e perfeitas.
A adoração, o louvor, a oferta, o culto que o Senhor aceita é aquele que passa por um coração quebrantado, contrito, ou seja, um coração que reconhece, que admite a luta interna, que reconhece o pecado, a dificuldade, a limitação e se coloca diante do Senhor em humildade, olhando tanto para a santidade de Deus, quanto para a sua graça, para o seu perdão, para o Deus que nos entregou o seu Filho por amor de nós. Então, sacrifício que o Senhor não despreza, também não é aquele que a gente posta nas redes sociais. Não é aquele que as pessoas nos elogiam. Não é aquele que em nossa própria avaliação foi incrível. Então, irmãos, nós precisamos fugir desses modelos culturais do dinheiro, da imagem, e pensar mais no nosso interior do que no nosso exterior. Veja que a gente encontra alguns exemplos dessa precariedade espiritual no próprio Novo Testamento. Lá no livro de Apocalipse, ouvimos falar da igreja de Éfeso. Se você visitasse a igreja em Éfeso, você ouviria uma boa pregação, uma bela exposição da palavra. Aquela igreja também tinha irmãos muito ativos e trabalhadores, gente que não fugia do trabalho, uma comunidade de cristãos externamente muito boa, mas na avaliação de Jesus eles tinham abandonado o primeiro amor. Estavam com o coração vazio. Ficamos sabendo também dos cristãos da cidade de Laodiceia. Essa era uma igreja rica. Tinha dinheiro para investir em várias áreas e ministério. Grana não faltava. Ora, uma igreja tão bem financeiramente só podia ser abençoada pelo Senhor. Na visão de Jesus, eles eram espiritualmente miseráveis, infelizes, pobres, cegos, nus. Corações vazios da comunhão com Deus. É interessante a gente observar o exemplo das igrejas do Apocalipse, são 7 igrejas. Os capítulos 2 e 3 trazem cartas de Jesus para 7 igrejas. Por quê? Porque nos mostra que enquanto a gente está aqui, servindo, indo, voltando, fazendo, acontecendo, Jesus nos avalia. Não a perfeição do nosso trabalho, mas a condição do nosso coração. Outro exemplo era a igreja de Corinto. Essa era a igreja que o fogo descia, um culto animadíssimo, muitos dons espirituais, mas um coração cheio de orgulho, vaidade. Uma igreja dividida, gente dominada por pensamentos impuros e praticando imoralidades. Veja, falamos de 3 igrejas, não falamos das igrejas de São Gonçalo. Igrejas do Novo Testamento. Cristãos que foram evangelizados, discipulados e pastoreados por apóstolos de Jesus. Se era um problema para eles, imagine para nós. Então, ao contrário da cultura do mundo, o Evangelho nos desafia a olhar primeiro para o interior e depois para o exterior. Jesus nos alerta que é no coração humano que nascem os nossos pecados. Ele vai dizer, do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os roubos, as mentiras e as calúnias. Por isso, queridos, a primeira obra do Senhor em nossas vidas é nos dar um novo coração. É isso que o Evangelho nos oferece. Um novo coração. Remover o coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne, como bem nos explica Ezequiel capítulo 36.
Pensa comigo sobre isso. Coração de pedra, ele descreve essa condição espiritual da pessoa que ainda não foi convertido. É um coração petrificado. É alguém espiritualmente insensível, indiferente a Deus. Ele não se importa, não sente nada. O pecado não lhe causa tristeza. O amor de Deus não faz sentido. A mensagem do Evangelho não mexe com ele. Seu coração é espiritualmente de pedra. Quando somos tocados pelo Espírito Santo, a graça de Deus opera um milagre de transformação do nosso interior. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, o Evangelho começa a fazer sentido. E aí você começa a sentir-se constrangido, atraído pelo amor de Deus. Aí você se lança aos pés de Jesus, você confessa os seus pecados. Você sente necessidade de pedir perdão, de se purificar, mas também você sente alegria, porque você é acolhido por Jesus. Então, nesse momento, você recebeu de Deus um novo coração. Um coração de carne. Um coração por onde passa o sangue de Jesus. Um coração que é animado pelo oxigênio do Espírito Santo. Um coração que se emociona com o incrível amor de Deus tocando a sua vida. Um coração que sente o desejo de servir ao Senhor, de estar na presença dEle e de anunciar para todo mundo que você encontrou o maior tesouro. Essa é a obra da graça, irmãos. É isso que o Evangelho nos oferece. Um novo coração, um coração que sente o amor de Deus. E é capaz de responder esse amor e de demonstrar esse amor. Um coração que, ao invés de nos impulsionar ao pecado, nos motiva à adoração, à evangelização, à santidade, à caridade, ao serviço, à obediência. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que o Evangelho nos oferece. Hoje, a condição é a fé em Jesus. Se lançar aos pés dele, reconhecer o estado do seu coração, suplicar um novo coração, pedir um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Se você já é cristão, significa que você já recebeu esse coração do céu. Exatamente por ele ser tão precioso, você precisa cuidar dele, guardá-lo acima de todas as coisas. E aí eu queria te chamar a atenção para dois inimigos do coração. Existem os ladrões de coração e os poluidores de coração. Os ladrões de coração são aqueles que roubam nossa atenção e passam a dominar nossos pensamentos. O dinheiro é um especialista em roubar corações. Às vezes quem rouba o seu coração é aquela moça bonita, aquele rapaz simpático, aquele romance. Certas amizades roubam o nosso coração. Paixões como o futebol podem roubar nosso coração. Quer ver dois feras em roubar coração? Craques. Lula e Bolsonaro. Muitos corações já foram roubados por esses dois. Então você precisa vigiar o seu coração. Porque os ladrões de coração estão à solta. Estão por todo lado, estão na cidade, estão na internet. Às vezes pode estar na igreja. Mas você também precisa cuidar dos poluidores de coração. Esses são os mais perigosos. Porque o trabalho deles é sutil, silencioso, leva mais tempo, mas ao final, envenena o seu coração a ponto de te levar à morte. E, nesse caso, a gente está cercado.
por todo lado, há pessoas, situações, coisas, tentando contaminar o nosso coração. Às vezes acontece dentro da igreja. Conversas que semeiam coisas ruins. Há pessoas, no nosso trabalho, na nossa família, amigos, gente que é poluidor profissional. Sabe aquela pessoa que ela só chama a sua atenção para o mal? Ela só chama a sua atenção para o que é ruim, ela não consegue ver o bem, ela não consegue ver o bom. Nada para o qual ela te chama a atenção é uma coisa que te edifica. A cultura está cheia de conteúdo que contamina o nosso coração. Contamina o nosso coração, a gente não pode ser ingênuo, irmãos. Tudo que você vê e ouve, no Instagram, no TikTok, nas séries, nos filmes, de alguma forma vão semear no seu coração. Estimulam certas áreas do seu cérebro. Te fazem ver a vida a partir de uma determinada perspectiva. Então você precisa ter cuidado. Cuidado com quem conversa, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, sobretudo cuidado com o que você acolhe no seu coração. Há corações que são como casa de repouso. Ali descansam tranquilos as mágoas, os ressentimentos, as raivas, todos muito bem cuidados, com carinho, alimentados. Há corações marcados por tristezas, traumas, coisas ruins, coisas que outros fizeram com você, coisas que você fez a outros. Então a gente guarda o nosso coração quando vigia o que colocamos dentro dele. Veja, eu não posso impedir, mais uma vez, nenhum de nós aqui pode impedir de que eventualmente um sentimento ruim surja dentro de nós. Nenhum de nós pode impedir que eventualmente conversando com alguém, assistindo alguma coisa ou mexendo no celular, sementes do mal cheguem ao nosso coração. Isso vai acontecer. Agora, eu posso impedir que isso faça morada dentro de mim. Eu posso impedir que eles contaminem e habitem o meu coração a ponto de me adoecer. Sabe, um coração espiritualmente doente apresenta problemas. Aliás, apresenta sintomas. Problemas com sintomas. Preste atenção na conversa. Há alguma coisa que edifique a sua vida nessa conversa? Preste atenção nas reclamações, preste atenção nos desejos, preste atenção no processo de tomada de decisão, nos hábitos que existem e nos hábitos que faltam, nas pessoas das quais ela se aproxima, das pessoas das quais ela se afasta. O que traz alegria, o que incomoda. Então, meu irmão, minha irmã, talvez seu coração esteja doente. Espiritualmente doente. Talvez você precise de um transplante. Mas a notícia para você é boa. Maravilhosa. Porque talvez você chegou aqui com um coração de pedra. Completamente insensível à voz do Senhor. E de repente Deus está te oferecendo um coração de carne. Talvez você comece a sentir alguma coisa diferente dentro de você. E parece que o Evangelho faz sentido, e parece que a graça faz sentido. E você começa a sentir o toque do Espírito Santo. Ou talvez, quem sabe, um dia o seu coração já foi de carne, mas você foi roubado.
deixou que roubassem seu coração. Deixou que contaminassem seu coração. E ele foi endurecendo, porque tem isso. Tem o coração de pedra que vira de carne. E tem o coração de carne que pode ser petrificado, endurecido, enrijecido. E hoje pode ter mais pedra do que carne dentro de você. Mas Jesus é o melhor cardiologista de todos. Ele pode curar seu coração. O desafio aqui, irmãos, é o desafio da sinceridade, como nós falamos antes. Sabe? Não é fingir que isso, poxa, isso acontece lá com aquele irmão que não veio, isso acontece com aquela pessoa da outra igreja, isso que acontece, não. É comigo, é com você. É dizer, Senhor, eu deixei de sentir. O pecado deixou de me incomodar. Eu perdi a alegria, Senhor. Perdi a alegria de servir, perdi a alegria de te adorar, perdi a alegria de estar na tua presença. Senhor, eu não consigo me livrar de pensamentos ruins, de sentimentos ruins. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite o Senhor trouxe você aqui para tratar o seu coração. E o seu primeiro desafio é ser bastante honesto com o Senhor. Eu queria desafiar você a orar nesse sentido, nessa hora. Sabe? Talvez uma oração que você nunca fez, mas que precisa ser feita. Uma oração de sinceridade. Se você não sente nada em relação a Deus, diga isso para o Senhor. Se você não se importa com Ele, diga isso para o Senhor. Se servir ao Senhor não faz diferença para você, diga isso para o Senhor. Se a obediência ao Senhor não ocupa mais sua mente, a sua alma, diga isso para o Senhor. Se a tristeza, a mágoa, a dor no seu coração, diga isso para o Senhor. Se há preocupações que dominam a sua mente, diga isso para o Senhor. Apresente o seu coração de forma sincera. Porque a pior coisa que pode existir, irmãos, é Deus estar olhando para você. É Deus estar olhando para o seu coração. E você ignorar o chamado do Senhor. Fale com o Senhor. Ore ao Senhor. Confesse ao Senhor o estado da sua alma. Fale para o Senhor dos sentimentos que só você sabe que existem dentro de você. Fale para o Senhor dos pensamentos que dominam a sua mente. Seja sincero. E peça ao Senhor um novo coração. E peça ao Senhor a renovação do seu coração. E peça ao Senhor a transformação do seu coração. Peça ao Senhor um milagre no seu coração. Ah, Deus amado, estamos diante do Senhor. O Senhor nos vê. Pai, não somos, ó Deus, não somos essas pessoas que os outros não veem, que nos veem. Nossa verdadeira identidade, Senhor, está no nosso interior. E às vezes, ó Pai, o nosso interior tem sido
literalmente, ó Pai, um lixo espiritual. Tanta coisa ruim, tanta coisa guardada há tanto tempo, Senhor. Tanto pecado, tanta dor, tanta tristeza, tanta amargura, tanta mágoa, tanta frieza, tanta incredulidade, Senhor. Pai, por N motivos, ó Pai, nós permitimos e entregamos os nossos corações. E outros que não o Senhor passaram a nos dominar. Pai, passamos a semana, meses, dia após dia, contaminando o nosso coração. Pai, talvez alguns aqui estejam completamente frios diante do Senhor. E nós clamamos por misericórdia, Senhor. Porque como diz a Tua palavra, Senhor, para onde iremos, ó Pai? Então nessa hora nós nos lançamos aos Teus pés, ó Pai, porque nos Teus pés há misericórdia. Nos lançamos aos pés de Jesus porque nós confiamos na suficiência do sangue de Cristo. Nós nos lançamos à Tua presença, Senhor, porque nós entendemos que apesar das nossas misérias, ó Pai, não há outro lugar que nós possamos estar. Ó Deus amado, Senhor, que vê o nosso coração, faz uma obra, Senhor, milagrosa dentro de nós. Transforma os nossos corações, transforma nossas almas, ó Pai, renova-nos, cura-nos, ó Pai. Vai limpando, Senhor, de todo esse lixo acumulado há tanto tempo. Dá-nos um coração sensível, um coração de carne, um coração que se importa com a Tua vontade, que se alegra com o Senhor, que se emociona com a Tua graça, um coração que Te ama, que ama o Teu reino, que confia no Senhor e que tem prazer de Te obedecer. Um coração que se incomoda com o pecado e que foge dele, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, renova o nosso coração, transforma a nossa alma, e que assim, ó Pai, possamos ter uma vida exterior autêntica, Senhor, que o nosso exterior seja resultado, seja consequência de um interior transformado e renovado. Pai, em nome de Jesus, livra-nos da hipocrisia, mas também livra-nos da acomodação. Em nome de Jesus, ó Pai, faz o milagre, Senhor. Naqueles que aqui chegaram, Senhor, com corações de pedra, que eles possam experimentar do céu um coração de carne. E aqueles que aqui chegaram, Senhor, com um coração que já foi de carne, mas que hoje, Senhor, traz grandes doses de pedra, que essas pedras possam ser quebradas, ó Pai, e que possa surgir carne, e possa surgir vida, vida espiritual, vida do céu, vida oxigenada pelo Teu Espírito, vida lavada no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, faz isso na minha vida, Senhor, faz isso na minha vida, faz isso na vida dos nossos irmãos. Por misericórdia clamamos, em nome do Teu Filho, amém.